Eu vou dar choque no seu sistema. Se você tivesse a oportunidade de conversar com o Eduardo, de lá atrás, que estava tentando decidir o que ia fazer e tal, não tinha muito conhecimento das coisas, o que você falaria para ele? Vamos tentar. Eu sou do pressuposto que eu pensaria assim se eu conseguisse voltar no tempo, né? Exatamente. O problema é que quando você tenta voltar no tempo, se você entrega demais a resposta, talvez o que você se tornou, você não se tornaria. Se você Exatamente. teria caído, né? Quebrado a cara e tudo. Mas se eu pudesse falar, era que... Calma, você vai passar ainda por bastante coisa. Se dedique desde o começo, não tenha medo, não ache que você é inferior que os outros e bola pra frente. Acho que era isso que eu falaria pra ele. Pô, legal. Top eu demais. Acho que eu sou dessa parte que as coisas ruins que acontecem com a gente tornam também a gente o que a gente é. Então, se a gente mudar alguma coisa lá atrás, pode ser que aquilo seja em vão, né? Seja desfeito. Exato. Quando, assim, eu gosto muito de dar aula e tal, mas tem uma coisa que eu, como professor, eu tento usar, é que quando eu fui fazer o Senai e tal, pela primeira vez, a gente tava numa oficina, aprendendo a medir tensão, corrente e tal, e assim, mano, novão, né, 15 anos, assim, totalmente imaturo. E eu não conseguia entender como medir a corrente. Não conseguia entender, não conseguia de jeito nenhum. E aí chamei o professor, falei, cara, não tô entendendo, assim. Falei dessa forma, professor, não tô entendendo de jeito nenhum, me explica. Aí ele foi lá, né, quando você vai medir corrente, você abre o circuito, ele falou, é só abrir o circuito. Ele falou assim, ó, não, é só abrir o circuito, soltou, mesmo eu implorando. Soltou, largou os fios e saiu fora. Aí eu fiquei, tipo... Aí, quando eu subo para dar aula hoje, eu penso, cara, ali pode estar sentado o Lucas, de 15 anos de idade, que tinha uma puta de uma dificuldade, e eu tenho que ser um professor paciente. Então, eu lembro bastante disso, e é uma coisa que me ajuda. Como pessoa, como cara que divulga conhecimento, né? Nossa, é verdade, porque várias vezes pode acontecer uma coisa dessa, né? De você perguntar eu já aconteceu várias vezes, por exemplo, de eu perguntar alguma coisa para um professor, com medo de perguntar já, porque parece uma pergunta tão boba. Vou contar um relato que aconteceu comigo. Uma vez eu perguntei para o meu professor assim, eu estava na aula de análise de circuitos elétricos e eu falei, professor, tem uma pergunta muito básica, só que eu não consigo entender. O que é tensão? O que é o conceito de tensão? Porque eu sei o que é você falar fisicamente não, você falar nas contas, mas eu não sei o conceito. O que seria isso fisicamente? Eu não sei, eu não sabia na época. E daí o professor me deu a melhor analogia, e não deu a resposta para mim, me deu uma analogia que eu poderia fazer e que desenvolveu a minha relação em relação àquilo. Que é a melhor coisa. Eu sempre sou da pessoa que você não dá a resposta e sim você faz a pessoa pensar. Ele falou assim, pensa numa cachoeira, a água seria a corrente e essa diferença de altura da cachoeira seria a sua diferença de potencial, né? Sua tensão. E essa energia que você tem ali é o que essa diferença, por exemplo, gravitacional da gravidade seria a sua diferença de potencial de eletricidade. Eu falei, caraca. Só que na hora eu não entendi muito bem o que ele falou. Mas daí aquilo foi matutando na minha cabeça, até que sim. Aí caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha. Consegui entender fisicamente o que seria uma relação. E daí, depois de um tempo, você vai atrás das matérias e você começa a aprender como que funciona essa energia mesmo. Às vezes eu tava vendo os podcasts, né, e o cara fala, mas é óbvio porque alguém, sei lá, fez, alguém tentou, não sei o quê, e o óbvio, muitas vezes, a gente não explica, mas ele precisa ser explicado. Precisa. Porque o óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você. Exatamente.